Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu saí, entrei aqui novamente porque eu acho que tá tendo um problema no Instagram, mas vou continuar aqui. E se de tudo não der certo para estar ao vivo aqui com todo mundo, eu vou deixar salva. Amém? E depois eu vou deixar salva no meu YouTube. Então pode ser que não vai estar aqui o tempo todo no Instagram, mas vai estar no YouTube. Bom dia! Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nós estamos aqui no nosso propósito de leitura bíblica. Nós estamos lendo 4 capítulos todos os dias. E o objetivo é ler toda a Bíblia em 2025. Amém? Eu acho que o Instagram hoje não está bem conosco, mas vamos continuar. Ele não está avisando que estamos ao vivo, mas nós vamos prosseguir aqui. Amém? Então vamos parar por causa disso. Então vamos ler. Nós vamos ler Êxodo do 27 ao 30. Vamos orar. Começar a nossa leitura. Pai, a Ti rendo graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. E eu quero vivê-lo, Pai amado, sabendo que em todo tempo o Senhor é conosco, o Senhor é comigo. Eu entrego em Tuas mãos, ó Deus amado, a minha vida, a minha família, a minha casa e todos aqueles que passarem por nós, ó Pai, que o Senhor possa abençoar-nos com a Tua presença, com a Tua direção nesse dia. Não nos deixe, ó Deus, não nos deixe sair daqui se o Senhor não for conosco. Não nos deixe fazer nada que não seja na Tua direção. Nós queremos sim, ó Pai amado, estar completamente, ó Pai amado, entregues a Ti e rendidos, ó Deus amado, à Tua direção, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente. E o Senhor sabe, ó Deus amado, o que é melhor para nós, porque a Tua palavra diz, e nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E nós queremos viver, ó Pai amado, a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade assim na terra como nos céus. E que em nossas vidas, ó Deus amado, tudo que venhamos fazer seja segundo o Teu querer. Nós entregamos completamente a Ti esse dia. E eu quero, ó Pai amado, ver a direção do Senhor e os feitos do Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Nós agradecemos a Deus por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Vamos continuar a nossa leitura. Êxodo do 27 ao 30. Amém? O altar do holocausto. Farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados, será o seu comprimento, e de 5 a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e o porás dentro do rebordo do altar por baixo, de maneira que a rede chegue
ao teu meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirá de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se mostrou no monte, assim o farão. Bom dia, Aline. Bom dia. Eu vi que o Instagram demorou a notificar aí, mas nós já começamos aqui. Estamos no versículo 9 do capítulo 27. Bom dia. Vamos continuar aqui. Bom dia. Versículo 9 do capítulo 27. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino, retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas serão de prata. Na largura do átrio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados, e as suas colunas serão 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados, as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofa azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura, por outro lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo e em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás os filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Deus acolhe Abraão e seus filhos para sacerdotes. Capítulo 28. Faze também vir junto de ti, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que o farão são essas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma
sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá as duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá, e o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal. Será de obra igual da mesma obra de ouro, e o estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes, nunca numa pedra. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a ordem de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engatadas ao redor de ouro, e farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira farás, e as correntes de fieira prenderás nos engates. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido farás, quadrado e duplo. Será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engates de pedra, com 4 ordens de pedra, e a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome, para 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra traçada de ouro puro. Também farás o peitoral das 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderá nos 2 engates, e porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente deles. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ali ligarão um peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim,
para que estejam sobre o coração de Arão quando ele entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás nomãs de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e campanhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás à maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem em frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerá quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. Fá-lo-ás para a glória e ornamento. E com isto vestirás Arão teu irmão, bem como os seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdote. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrares na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar o santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Capítulo 29. Bom dia. O sacrifício e as cerimônias de consagração. Isto é o que lhe farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdote. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e ombreira asmas, untadas com azeite. De flor de farinha de trigo os farás, e o porás no cesto, e no cesto o trarás. Trarás também o novilho e 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda das congregações, e o lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e luz derramarás sobre a cabeça. Assim ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnica e os cingirás com cinto. Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor
à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derrama-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne dos novilhos, a pele e os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás o teu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em pedaços, e levadas as entranhas e as pernas, pô-las sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, a oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, e seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que sobre as entranhas, o redenho do fígado e dos rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo de azeite, um bolo de pão azeitado e um obreiro do cesto dos pães asmo, que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás na mão de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, oferecerás como oferta movido perante o Senhor. Depois a tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo de um lado para o outro, oferecerás como oferta movida perante o outro, e perante o Senhor. E isso será tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Arão, dos sacrifícios pacíficos e da sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nela. 7 dias as vestirás, os filhos que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás na sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro e o pão que está no cesto à porta da congregação. Comerás das coisas com que foi feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa de carne das congregações ou do pão, até pela manhã queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Amém? Assim, pois, fará Arão e seus filhos, conforme tudo que te hei ordenado.
Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado das expiações, e purificarás o altar, fazendo a expiação por ele mediante a oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrar. 7 dias farás a expiação pelo altar e consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo que o tocar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Como cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com 1/4 parte de um hin de azeite batido. Para libação, 1/4 parte do hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, com a oferta de manjares, e libação como de manhã, de aroma agradável, a oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrareis, para falar contigo ali. Ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também sacrificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 30, Êxodo 30. Farás também um altar para queimares nele um incenso. De madeira de acácias o fará. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado. A 2 de altura, os chifres formarão uma só peça com ele. E de ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ombros aos lados as farás nela. Se meterão as varais para se levar ao altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciário que está sob o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho em holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre eles. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiações sobre eles, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. O pagamento do resgate. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando os contares, para que haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos. Quando deres a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma, tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os dará ao serviço da tenda da congregação.
e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazeres expiação pela vossa alma. Versículo 17 do capítulo 30. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-lo-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitará água nela. Nela, Arão e seus filhos levarão as mãos e os pés. Quando entrares na tenda da congregação, levar-se-ão com água para que não morra. Ou quando chegar ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e lhes será por estatuto perpétuo, e ele a sua posteridade através de suas gerações. O óleo da santa unção. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinamono odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de calâmano aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira um. Disso fará o óleo sagrado para a unção, perfume composto segundo a parte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrará estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão a seus filhos e os consagrará, para que me oficiem como sacerdote. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado de uma unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, não fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a estes, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e galbano, esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disso fará incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás ao pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, será para vós outro santíssimo. Porém, o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do povo. Amém? Nós lemos até o Êxodo, até o capítulo 30. E vimos os detalhes, né? Deus é um Deus de detalhes. E ele instruiu ali Moisés e Arão a fazer exatamente cada detalhe da forma que tinha que ser. E nós vemos que se nós pedimos a Deus, Ele nos instrui, Ele nos dá a forma, a direção, né? E a direção nos mínimos detalhes, Ele nos instrui a fazer o que tem que ser feito, né? Da forma que Ele vai nos levar a fazer. E que essa manhã, né, diante dessas instruções, que nós venhamos pedir ao Senhor que venha nos instruir, que venha nos direcionar nesse dia,
que nada que não seja segundo o propósito dele para nossas vidas venha prevalecer. Eu quero andar na direção do Senhor. E você? Que nós venhamos pedir ao Senhor essa direção. Amém? Amém, Aline? Não é isso? Deus é Deus de detalhes. E Ele se preocupa com os mínimos detalhes das nossas vidas. Se nós pedirmos, Ele vai nos instruir e nos direcionar em tudo. Que nós venhamos ser verdadeiramente estar, rendidos ao Senhor, pedindo a Ele essa direção em tudo, que Ele venha, nos dar discernimento. Amém. Isso mesmo, Aline, que nós tenhamos discernimento. Eu creio que ali Ele falou diretamente, a Moisés e a Arão, instruindo ali, mas Deus fala conosco. Por meio do seu Espírito Santo, o Senhor fala conosco, nos dando a direção, e que nós venhamos pedir a Ele essa direção hoje, para o nosso dia, para nossas vidas. Amém? Ontem mesmo o Espírito Santo me instruiu para não dizer algo ao meu esposo, mas eu acabei falando e gerou discussão. É verdade. Ele fala, nós temos que estar sensível ao Espírito Santo para ouvir e obedecer, Nós vemos aqui nessa leitura desde Gênesis que Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus instruía eles e eles obedeciam, E Moisés, ele também era obediente ao Senhor, Arão, e Deus falava nos mínimos detalhes porque eles obedeciam e faziam da forma que Deus ordenara. Que nós venhamos sim, Aline, ter esse discernimento de quando o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações, nós estarmos atentos e obedecer e não fazer diferente do que Ele nos instrui. Amém? Vamos pedir ao Senhor, vamos fazer o nosso boot agora. É um aprendizado, Aline, cada dia que nós venhamos estar trazendo a palavra para nossas vidas, Não simplesmente ler, mas trazer a palavra para as nossas vidas e ver os feitos do Senhor em tudo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir ao Senhor que aquilo que não for que não seja do propósito dele para nossas vidas, que Ele venha tirar dos nossos caminhos, Venha nos dar a direção nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma segunda-feira, por mais um dia que o Senhor já fez, em que eu não vivo imediatamente, eu não vivo por condições, nem agora, nem amanhã, nem depois. Eu já vivi. Eu tenho prazer de tirar pessoas da condição e fazer elas viverem decisões para mudar as suas vidas. Meu espírito se submete plenamente aos espíritos Santo de Deus. A minha alma se submete ao meu espírito e o meu corpo se submete à minha alma. Meu corpo vai desfrutar de tudo que é legítimo na terra. Aquilo que não for do meu propósito, eu peço que naturalmente seja removido. E aquilo que não for removido, que o Senhor coloca no meu coração, que isso não faz sentido. Eu não vou segurar aquilo que não faz sentido para mim. Aquilo que provém do Senhor, que o Senhor remove, aquilo que é da minha conta, que o Senhor aciona no meu coração, que o Senhor faz. O Senhor tem liberdade para isso. Eu amo ouvir sua voz. A minha alma governa sobre as minhas vontades, as minhas emoções. E o meu espírito, ele renova mais uma vez a intimidade com o Senhor. Diante de intimidade com o Senhor. Renova a minha identidade, renova o meu propósito, renova as minhas forças, as minhas energias. E nesse exato momento, todas essas pessoas que estão ao vivo comigo agora, o Senhor renova as suas vidas. Elas entendam que de fato o amor está em guerra. Não é essa uma brutalidade que se pensa essa guerra. É uma guerra cultural, uma guerra espiritual, uma guerra que aos olhos naturais da pessoa mediana ela nem existe. Sim, ela existe. E o Senhor tem chamado várias pessoas para acordarem na madrugada, para se posicionar nessa geração, para serem luz nessa geração. Então nesse exato momento eu te peço que hoje seja um dia altamente produtivo,
dia, Ju. Bom dia, estamos aqui, nós finalizamos a leitura bíblica, Êxodo do 26 ao 30, amém? Graças a Deus por esse dia, e esse é o dia que o Senhor fez para nós, que seja um dia altamente produtivo em nome de Jesus, para você, para sua casa, para os seus, amém? Nós recebemos, ó Deus, essa direção e que nós venhamos sim confiar o nosso dia ao Senhor, porque Ele é conosco. E que nós venhamos sim pedir esse Deus de detalhes, que venha nos guiar nesse dia. Aline, Ju, que o Senhor, como Ele deu cada detalhe ali na construção do tabernáculo, na construção da arca e de todo ali o sacerdócio, né? Que Ele venha nesse dia nos direcionar cada detalhe da nossa vida. Eu não sei qual os seus planos, eu não sei qual a sua agenda para esse dia, mas que o Senhor esteja com você e direcionando cada momento, cada instante da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Ele venha te dar sabedoria, discernimento, que o Espírito Santo de Deus esteja com você em todo instante, em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo o seu dia, a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. E até amanhã.